Quero falar aquilo que o Espírito de Deus tem gerado no meu coração, para daqui a pouquinho a gente levantar um grande clamor. Irmão, eu vou pedir até para os obreiros, senta aqui hoje. Pode ficar à vontade para vocês sentar. Vem cá todo mundo, pode sentar aqui, ó. A menina da coreografia vai dançar daqui a pouco, Ministério Filhas da Promessa. A igreja pode se assentar por um minutinho. Vocês podem ficar à vontade, deixa Deus falar ao coração de vocês. 2 Pedro, capítulo 3. Só quem já sentiu a presença de Jesus aqui, diga glória a Deus. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 8. Amor, você trouxe a minha toalhinha? 2 Pedro, capítulo 3, pode ficar sentadinho mesmo, faça uma reverência de coração, a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 8, a partir do versículo 8, que vai dizer assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E aí vem a resposta: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Fala, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Irmão, dobre a sua atenção por um minuto. Eu oro para que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Eu oro para que Deus fale tremendamente com você nessa noite. Sabe, quem aqui aguarda o dia que nós nos encontraremos com o Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Irmão, esse é o dia mais aguardado da igreja. O dia que nós nos encontraremos com o nosso amado. Aquele que hoje nós sentimos a sua presença num culto como esse, será aquele que nós iremos desfrutar da sua glória, da sua presença por toda a eternidade. Eu achei até que você ia dar um glória, só o santo tá ligado. Sabe, irmão, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, o relógio passou tão rápido. 2 horas de culto, e a gente fica com aquela sensação, que vontade de ficar mais aqui. Quantas vezes, irmão, já quase não conseguimos encerrar os cultos nessa igreja. Já teve dia da gente chegar a culto aqui a quase 10 horas da noite. Sabe, irmão, e a glória de Deus entre nós, Deus se movendo, imagina isso pela eternidade. Você sentindo essa presença, você se alegrando com Ele, você vendo Ele, você podendo adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. Sabe, irmão, nós precisamos entender uma coisa: há muita expectativa nossa aqui na terra. Nós temos muitos sonhos, temos muitos projetos, temos muitas coisas que queremos conquistar, que queremos realizar, que queremos alcançar, e não há nada de errado nisso. Sabe, querido, só que o dia mais aguardado para a vida do crente é o dia que o Senhor vai nos chamar para morar com Ele pela eternidade. Sabe, o dia mais aguardado do crente não é o dia que ele vai ficar rico. Quem sonha em ficar rico? Para você que não sonha, vou mandar Jesus, mandar não, né, irmão? Vou pedir para Jesus me dar a sua parte.
Pastor, não quero ficar rico não. Que eu acho que dinheiro... Irmão, eu aprendi um negócio. Dinheiro não compra felicidade. Mas a falta dele dá uma tristeza danada, dá. Fala a verdade. Sabe, irmão? Nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia fala para nós, não esqueçam disso. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sabe por quê? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que o apóstolo Pedro está declarando uma coisa que é verdade em nossos dias. Ele está declarando que chegará o dia que algumas pessoas duvidarão da volta de Jesus e irão dizer, essa história eu já escuto há tanto tempo, eu escuto desde o tempo dos meus avós, e até as outras gerações falavam que Jesus está voltando e até agora nada acontece. Fala a verdade, irmão, se a gente não vive dias assim. Às vezes você nunca ouviu alguém falar assim, mas a maneira de viver, a pessoa vive como se Jesus nunca fosse voltar. A vida, de repente ele não declara com a palavra dele, sabe, ele não verbaliza isso, mas a vida dele é como se Jesus não fosse voltar. Ele não tem, sabe, essa expectativa. Irmão, e às vezes, você já reparou? Às vezes a pregação da volta de Jesus é sempre uma palavra dura, né? É sempre uma palavra né? Mas, irmão, a volta de Jesus é o dia mais feliz para o crente. A volta de Jesus seria a melhor pregação que a gente tem que pregar, sabe? É aquela expectativa de nós nos encontraremos com o amado da nossa alma. É a expectativa maior que há no nosso coração. O dia que nós iremos subir e nos encontrar com Ele. Como disse o apóstolo Paulo, dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, a trombeta de Deus soará, e ele termina a palavra dizendo, vós que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, mas nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. Só quem vai encontrar com Jesus aqui, levanta a mão para adorar a Ele. Levanta a mão para glorificar o nome do Senhor. Levanta a mão para exaltar aquele que vive e reina. Nós vamos nos encontrar com Ele, irmão. Sabe, aqui na terra tem problema, aqui na terra tem dificuldade, aqui na terra tem perseguição, tem calúnia, tem fofoca. Aqui na terra tem capeta para enfrentar. Aqui na terra tem até conta para pagar. Os irmãos falam, meu Deus, pastor, não me lembra não. Eu estou lembrando daquele boleto. Quem tem conta para pagar? Levanta a mão, deixa eu ver. Irmão, você que não levantou a mão, vou pedir para Jesus mandar meu boleto lá para você. Você falou que você não levantou a mão para ficar rico. Você não levantou a mão que não tem conta, você está bom demais, velho. Não é? Irmão, eu gosto daquele texto de Apocalipse, capítulo 21. Olha o que o apóstolo João declarou. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Sabe, irmãos, esse é o dia mais aguardado por nós. Nós precisamos entender, Jesus nos ama. Jesus nos ama, Ele se entregou por nós. Sabe, o maior sacrifício que Deus já fez por nós foi entregar seu próprio Filho lá na cruz. Sabe, querido, Ele nos comprou com preço de sangue. Seu preço que excede o valor do ouro e da prata. Ele nos comprou para si, nos fez povo seu, nos lavou, nos purificou. Sabe, querido, eu não sei como está a tua vida com Deus. Uma coisa eu sei, esse é um tempo de você entender o amor de Deus por você. Que Ele te ama, que Ele te atraiu para perto dEle. Você não está aqui simplesmente porque você quer estar aqui. Você está aqui porque Jesus te atraiu. Sabe, irmão, nós sempre falamos sobre isso, é até redundante, mas quando de nós não nos imaginávamos na presença de Deus, quando de nós, se dependesse só da nossa carne, nós estaríamos lá agora pulando junto com o prefeito que ganhou.
estaríamos lá com a bandeira dele agora, esperando quem iria pagar a próxima rodada. Pelo menos eu era assim. Com certeza essa hora era uma oportunidade das boas para fazer todo tipo de marmota. Fala a verdade, se você ainda estivesse no mundo. Eu estou olhando para o Rafael ali, rapaz. Rafael conta as histórias dele lá no mundo, lá, tadinho. Bebia pra caramba, né? Fala a verdade. Era igual. Bebia mais do que a McLaren. Bebia mais do que carro velho. Ele falou, pastor, não saia da porta do boteco. Se fosse naquela época, essa hora, estava onde? Qual o candidato que ganhou? Qual o candidato que ganhou? Já estava reunido com a rapaziada, meu filho. E ó, queria nem saber se ia trabalhar amanhã. Estava nem aí, se amanhã era segunda. Entendeu? Quanto de nós, irmão? Eu falo isso, eu sei o inferno que Jesus me livrou. Eu sei da aflição que Jesus me livrou. Eu sei da onde Ele me tirou. Sabe, a Bíblia diz, aquele que foi muito perdoado, muito ama. Sabe, irmão, porque nós amamos muito o Senhor. Sabe por quê? Nós damos a vida por Jesus, porque nós entendemos o quanto Ele nos perdoou. Nós entendemos o quanto Ele nos amou. Nós entendemos o quanto Ele foi misericordioso conosco e nos atraiu à sua presença. E hoje, irmão, nós estamos no melhor lugar da terra, que é a presença de Deus. Sabe, irmão, num tempo como esse, nós podemos dizer, eu estou guardado debaixo da sombra do Onipotente. Eu estou seguro naquele que é o meu abrigo, naquele que é o meu refúgio. Eu estou guardado debaixo do amor de Deus. Nós precisamos entender, Deus nesse tempo, Ele se move em amor. Ele se move em amor. Sabe, a maior prova de amor, alguém já te deu. Jesus lá na cruz. Ele não falou simplesmente, olha, eu amo vocês. Ele deu uma prova. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, e nós precisamos guardar a nossa vida com Deus. Guardar a nossa vida com o Senhor. Vamos morar no céu. Quem vai morar no céu aqui, diga glória a Deus. Ontem foi falado várias e várias vezes na nossa conferência, você não vai ficar para trás. Sabe, irmão, fala forte aí, eu não vou ficar para trás. Fala de novo, eu não vou ficar pelo caminho. Irmão, isso me marcou. Jesus nos chamou, Jesus nos atraiu. Você acha que Ele nos chamou para a gente nadar e morrer na praia? Não, irmão. Aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Às vezes você ainda olha para você e você se vê tão indigno, tão pecador, tão isso, tão aquilo, tão cheio de esquisitice. Deixa eu dizer uma coisa, você está em aperfeiçoamento. Você só precisa ser como barro na mão do oleiro e dizer para Jesus, Senhor, toca onde tiver que tocar. Tira tudo que tiver que tirar, molda da forma como o Senhor quer moldar, faz o que o Senhor quer fazer. Eu falo sempre isso, a gente precisa ser tocável. A gente precisa ser tocável. Sabe, e já reparou que Deus começa tocando na gente como? De dentro para fora. Ele vem tocando de dentro para fora. Sabe o que eu aprendi? Quando o oleiro bota o barro lá na roda e ele começa a moldar o vaso, eu aprendi que a mão que vem por fora é a mão que só equilibra o barro. Ela só equilibra. A mão que vem por dentro é a mão que dá forma ao vaso. Quando ele coloca a mão lá dentro, ele define a largura, ele define como vai ser o começo, como vai ser o meio, como vai ser a boca do vaso, e ele vai por dentro ali mexendo. Sabe qual é a mão que te dá forma, que te deixa mais parecido com Jesus? É a mão que vem por dentro. É a mão que toca onde ninguém vê, mas você sabe, Jesus está me tocando nisso aqui. Jesus está me moldando nisso aqui. Isso é a mão de Deus me moldando nisso aqui. Isso é a mão de Deus arrancando isso aqui. Aí daqui a pouco aquela vontade que você tinha, você já não tem mais. Aquele desejo já não tem mais. Sabe, aquele pensamento já não tem mais. Aquela coisa que você sabe, Deus está tocando. Fala, eu só vou deixar Jesus tocar. É isso que nós precisamos falar todos os dias. Senhor, toca um pouquinho mais hoje. Hoje eu quero ficar um pouquinho mais parecido com o Senhor. Hoje eu quero ficar um pouquinho mais parecido com o céu. Hoje eu quero pensar um pouquinho mais do que o Senhor pensa. Eu quero fazer um pouquinho mais do que o Senhor fala. Então vem, coloca a mão por dentro. E mexe, arranca tudo que tem que arrancar. Tira tudo que tem que tirar. Quem quer ser mudado por Jesus aqui? Não ser mudado por Jesus às vezes dói.
Ser mudado por Jesus às vezes dói. Mas, irmão, fala a verdade. Tem alguma coisa que Deus faria na tua vida que seria para o teu mal? Tem alguma coisa que Deus faria na tua vida que seria para te prejudicar? Não. Entendeu? Então, às vezes, Jesus está tocando em algumas coisas e a gente está relutando com Deus. Porque na nossa percepção humana, aquilo é muito bom para nós. Na nossa percepção humana, aquilo ali é relevante para a nossa vida. Mas aquele que já conhece o nosso futuro, de repente está dizendo, eu vou mexer, eu vou tirar, ou eu vou colocar, eu vou acrescentar, eu vou trazer para a sua vida aquilo que vai te ajudar a você ir morar no céu. Aquilo que vai te ajudar a você a seguir a sua caminhada. Deus nunca tira e nem acrescenta nada que vai acabar com a tua vida. A bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. E assim, quando Deus tira alguma coisa também, a princípio pode doer na carne. Mas quando você vence aquilo ali, lá na frente é gerado em você um sentimento, eu venci. Eu rompi com aquilo, como foi bom isso para mim, como valeu a pena enfrentar aquele processo, como valeu a pena ser tocável pelo Senhor naquela época que Ele estava mexendo na minha vida, como valeu a pena me colocar na posição de barro, sabe, e deixar o oleiro mexer, deixar Ele me tocar, deixar Ele me abençoar. Fala comigo, nada que Deus tira ou que Deus põe na minha vida é para acabar comigo. Fala, é para o meu bem. Amém ou não amém? Quem vai morar no céu, diga glória a Deus. Quem vai encontrar com o Senhor nos ares, diga aleluia. Sabe, irmão, esse é o maior dia da nossa vida. Esse é o dia que nós mais aguardamos. Sabe, como eu falei no início aqui, irmão, essa deveria ser a melhor mensagem a ser pregada. Ser a mensagem mais inspiradora, ser a mensagem, sabe, que mais nos colocasse para cima, ser a mensagem que mais nos entusiasmasse, ser a mensagem que mais nos alegra. Essa tem que ser a mensagem que mais arranca lágrimas dos nossos olhos. Essa precisa ser a mensagem que nós mais amamos ouvir. Irmão, quando eu escuto alguém falar, ontem eu comecei a chorar só na hora que foi lido lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu coração já se encheu de alegria. Falei, se o pastor Suete tivesse acabado de pregar, se ele tivesse falado lá, João 3,16, e tivesse só continuado adorando ao Senhor, e começado a orar, para mim, a noite estava perfeita. Não precisava falar mais nada. E olha que ele pregou bem. Entendeu? Mas se encerrasse ali, a revelação já estava, sabe? Já tinha feito meu coração se alegrar demais. Porque Deus olhou para nós, irmão, e nos amou. Nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Sabe? E por isso que versículo 11 ou 12. Esperando o dia de Deus. Nós precisamos esperar por esse dia. Esse é o dia mais aguardado pela igreja do Senhor. Agora só tem um outro segredo aqui. Ele fala, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Amor, cadê minha toalhinha que eu te pedi, minha princesa? Trouxe não? Vai. Achei que ela tinha pé. Apressando o dia do Senhor. Você sabia que é possível a igreja trabalhar para apressar o dia que Jesus vai voltar? Pastor, o que é isso? De repente você nunca ouviu isso. Surgiu aqui, irmão. Isso aqui é profeta de Deus. Né? Vou receber um bocado dessa unção aqui. De repente você nunca ouviu isso. De repente você já leu 2 Pedro e não se atentou para isso aqui. Esperando tem alguma tradução que fala diferente aí? Esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Não sou eu que estou dizendo que é possível apressar. É a Bíblia. E eu vou te dar a aplicação disso aqui. Tem alguma tradução que fala diferente, que usa uma palavra diferente?
Tem não? Está todo mundo igual? A sua está como, Vitor? E apressando. E aí, está como aí? Como é que está aí, Jonas? Esperando e apressando. Como é que está aí, Henrique? Apressando também? Irmão, sabe, quem crê na volta de Jesus aqui? Diga glória a Deus. A gente se apega muito, eu vou te dar a aplicação disso aqui. A gente se apega muito a que a volta de Jesus vai acontecer por conta das tragédias e catástrofes que a gente vê no mundo afora. Surgiu o coronavírus, meu filho, todo mundo falou, Jesus está voltando. Quando acontece uma tragédia por aí afora, todo mundo diz o quê? Isso é sinal da volta de Jesus. Quando a gente escuta os rumores de guerra que acontecem no mundo afora, a gente diz o quê? Isso é sinal da volta de Jesus. E está certo. Tudo isso que nós temos vivido, toda essa aflição dos últimos dias, sabe? A temperatura está alta no mundo inteiro. Tem países se bicando o tempo todo. Esse tal de coronavírus aí agora, meu filho, veio para aterrorizar o mundo. Tudo isso são sinais da volta de Jesus. Só que, irmão, deixa eu dizer um negócio para alegar o seu coração nessa noite. O maior sinal da volta de Jesus não é a fome, não são terremotos, não são tragédias, não é o coronavírus. O maior sinal da volta de Jesus é uma igreja triunfante, pregando o evangelho em todos os lugares do mundo. Está entendendo? Isso é o maior sinal do evangelho, de que Jesus irá voltar. Quando a igreja pregar o evangelho no mundo inteiro, aí sim Jesus volta. Sabe, a gente atribui as tragédias, mas deixa eu dizer uma coisa, sabe o que antecede a volta de Jesus? É o maior avivamento que a história da igreja já experimentou. É a maior colheita de almas, é o maior crescimento da igreja no mundo inteiro. Isso é o maior sinal da volta de Jesus. A volta de Jesus não está somente ligada a tragédias e catástrofes, doenças, isso ou aquilo que acontece muito ruim na terra. O maior sinal da volta de Jesus é uma igreja que entendeu: eu preciso pregar o evangelho, eu preciso fazer a obra de Deus. Aonde houver uma alma indo para o inferno, eu preciso ir até ela e resgatá-la das mãos de Satanás. Aonde houver alguém que ainda não ouviu falar de Jesus, se possível eu ir lá e anunciar para ele, eu preciso ser essa pessoa. Esse é o maior sinal. O maior sinal da volta de Jesus é avivamento, irmão. É Deus te usando poderosamente. Diga glória a Deus aí. O maior sinal da volta de Jesus é quando, sabe, toda a igreja estiver empenhada na salvação de vidas. Isso é o maior sinal da volta de Jesus. Sabe, nós precisamos entender. E o que tem a ver com apressar? Porque quanto mais você pregar, mais perto fica de Jesus voltar. Entendeu? Esperando e apressando. Esperando e apressando. Quem já tinha escutado falar desse negócio aqui de apressar a volta de Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Poucas pessoas. Entendeu? Por quê? Às vezes não é tão pregado, né? Às vezes não é tão falado. Sabe? O maior sinal da volta de Jesus é uma igreja que entendeu: eu estou debaixo da glória de Deus para essa geração. Eu sou a igreja desse tempo que Deus quer usar para salvar os perdidos. Eu sou a igreja desse tempo. Eu costumo falar, irmão, Paulo teve o tempo dele. Pedro teve o tempo dele. Filipe teve o tempo dele. Estevão teve o tempo dele. A igreja do primeiro século teve o tempo dele. Os nossos pais na fé tiveram o tempo deles. Alguns dos nossos pais na fé já estão até na glória nos esperando. E quem está aqui hoje? Paulo não vai voltar para pregar o evangelho. Pedro não vai voltar para pregar o evangelho. João não vai voltar para pregar o evangelho.
Quem está escrevendo os Atos dos Apóstolos da igreja dos dias de hoje somos nós. Sabe, irmão, e de repente, levanta a tua mão ao céu assim. Olha para a palma da tua mão. E a Bíblia vai falar no livro de Atos assim, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha para a palma da tua mão. E se, por um acaso, Atos dos Apóstolos ainda fosse continuar sendo escrito hoje, de repente estaria lá. E Deus, pelas mãos de Rafael, fazia milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos de Isabelle, fazia milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos de Cristiane, fazia milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos da igreja do século 21, fazia milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos da igreja que Ele plantou na cidade de Levi Gasparian, fazia milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos da igreja no Brasil inteiro, fazia milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos da igreja em todas as nações da terra, fazia milagres extraordinários. E Deus, pela sua vida, alcance multidões para Jesus nesse tempo. Sabe, irmão, nós precisamos entender que o desejo de Deus é esse, de usar uma igreja que entendeu o porquê que é a igreja. O desejo de Deus é levar a igreja a uma maturidade nesse assunto, para que essa igreja possa resplandecer a glória de Deus no mundo lá fora que está assustado. O mundo lá fora está assustado, irmãos. O mundo lá fora está em pânico. O mundo lá fora está sem saber como vai ser. O mundo lá fora. E sabe o que eu aprendi? Nós hoje estamos elegendo prefeitos e vereadores. Sabia que o poder para mudar Levi não está na mão dos que vão ganhar? Não está. Sabia que o maior poder para realmente mudar uma vida não está na política. Olha que se entrar o homem de Deus lá, Deus usa. Eu creio nisso. Em todas as esferas da sociedade precisa ter alguém apto para Deus usar. Seja na saúde, na educação, no esporte, no lazer, em todas as áreas, na política. Um dia alguém me perguntou, política é de Deus ou do Satanás? Eu falei, mano, eu não sei. Eu sei que quem tem que ser de Deus é a pessoa. Entendeu? Já imaginou? Numa escolinha de futebol, quem dá aula? Fulano de tal. O que fulano é? Fulano é crente. É cheio do Espírito Santo. Aí lá na escolinha do futebol, vai pregar o evangelho e vai ganhar aquela turma lá para Jesus. Quem é o médico ali? Aquele médico ali é pastor. Está compreendendo? É que a igreja, irmão, e com muito temor e carinho, principalmente eu vou falar isso, principalmente aqui na nossa região, ainda não entendeu muito isso. A igreja na nossa região, às vezes, pensa que obra de Deus é dentro da igreja. E a gente precisa despertar que isso aqui é muito bom. Se Deus te chamou para fazer a obra de Deus aqui, você pode ter certeza que você vai ser ativado, você vai viver o seu ministério, você vai romper. Só depende de você. Agora, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Outro dia eu preguei lá em Lima Duarte. E eu fiz um cálculo. Aqui na igreja nós temos oficial 2 cultos, né? Terça e domingo. Dá quantas horas de culto? No prego, assim. Terça, 7h30, às 9h. 1h30. Domingo, de 7 às 9h. 2 horas de culto. 3h30. Você passou dentro da igreja. No seu trabalho, que você trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você passa todos os dias 8 horas lá dentro do seu trabalho. É muita hora para você pregar o evangelho lá dentro, hein? Entendeu? É muita hora para você pregar o evangelho. Eu falei com alguém um dia aqui,
Eu sou pastor de, no mínimo, umas 3 ou 4 igrejas. Vou te falar quais são as igrejas. Primeiro é a minha casa. Pastor da minha casa, é claro que eu tenho meu líder, pastor Nelito, mas o pastor da minha casa sou eu. Eu acredito que todos os homens que estão aqui dentro, que são chefes de família, precisam ser o sacerdote de sua casa. Antes, por mais que você congregue aqui, que você tem eu como seu pastor, a maior autoridade espiritual lá dentro da sua casa tem que ser você. Entendeu? Primeiro é minha família que eu pastoreio. A Bíblia já fala que se eu não pastorear a minha família, nem a igreja de Deus eu posso pastorear. Entendeu? A Bíblia já fala, aquele que não governa bem a sua casa, meu filho, quanto mais a casa de Deus. Segundo, é quando eu estou andando na rua. Eu falo com o pessoal, irmão, eu sou pastor da cidade. Eu não sou pastor aqui dentro. Eu sou pastor da cidade. Então, se eu estiver na lotérica, eu sou pastor. Se eu estiver no açougue, eu sou pastor. Se eu estiver no banco, eu sou pastor. Se eu estiver na padaria, eu sou pastor. Se eu estiver onde eu estiver, eu sou pastor. Quem já imaginou aqui dentro, eu sou pastor. E lá fora, eu sou o quê? Entendeu? Isso aí você pensa da mesma forma como eu. Só em terceiro é que eu sou pastor da igreja. Entendeu? Só em terceiro. Está entendendo? Por quê? Por que a cidade vem antes da igreja? Porque se a cidade não me enxergar como pastor, nem você estaria aqui dentro. Então a igreja não teria nenhuma relevância. Já imaginou? Se a cidade lá fora olhasse assim, Danilo, não é homem de Deus, não. Nem você estaria aqui no domingo à noite. Você estaria em outra igreja. Entendeu? Então perceba que até a cidade vem primeiro do que a igreja. Está compreendendo? Aí eu ouvi uma frase. Você precisa pegar ela no seu espírito, irmão. Quando você entender que cada esquina da sua cidade é a sua igreja, você nunca mais vai reclamar que não teve oportunidade no culto. Está compreendendo? Nunca mais você vai reclamar, não me deram oportunidade. Por quê? Você vai estar aproveitando as suas oportunidades lá fora. Você vai estar pregando. Você vai estar anunciando Jesus. Você vai estar falando para aquele que você sabe, esse aqui precisa de Jesus. Esse aqui precisa sair dos vícios. Esse aqui precisa sair da prostituição. Esse aqui precisa sair da idolatria. Esse aqui precisa abandonar aquilo lá. Esse aqui precisa abandonar aquilo lá. E você vai se esforçar por pregar Jesus para aquela pessoa. Sabe, irmãos? Esperando e apressando. Nós precisamos amadurecer, igreja, de entender que nós vamos morar no céu e o nosso maior trabalho como crente é levar pessoas a conhecer Jesus. Jesus nos arrancou de onde a gente estava. E o que Jesus fez em você, Ele quer fazer através de você. Nós estamos num culto de missões. Sabe, e eu falei com... domingo, no mês que vem, talvez eu vou trazer o pastor João Batista aqui, no próximo culto de missões. O pastor João Batista vai na África direto. Mas eu falei com ele, pastor, eu sei que o senhor vai na África. Mas pode falar lá da África, daquele lugar lá. Mas primeiro, a gente precisa entender que antes de ir para a África, eu preciso ser igreja em Levi. Sabe? Antes de ir para outras nações, que Deus te leve. Ninguém falou amém. Falei com ele, pastor, a próxima vez que eu for para a África, eu vou também, viu, irmão? Vou lá expulsar uns demônios africanos lá. Aí vocês ficam aqui na igreja. Entendeu? Vocês abrem culto, vocês dirigem, vocês pregam, vocês fazem tudo. Vou levar a Adri e a Radassa ainda. Entendeu? Vou lá para a África, ficar uns 6 meses lá. Entendeu? Depois eu volto. E quando eu voltar, irmão, vocês têm que ter ganhado mais alma. Se eu sair daqui para ir para a África com 50 almas aqui, quando eu chegar tem que ter no mínimo 100. Entendeu? Por quê? Porque a igreja está ativada. A igreja está acionada. A igreja está ligada no Espírito. Eu gosto do testemunho do pastor da maior igreja evangélica do mundo, Po Yong Cho.
Um determinado dia ele foi fazer um batismo, se eu não me engano, de umas 3.000 pessoas. E conta a história que ele era muito aquela coisa, muito centralizador. Tudo era ele que tinha que fazer, no começo da igreja. E veio muita gente, então ele tinha que batizar todo mundo, ele pensava. Irmão, você já imaginou batizar 3.000 pessoas? Deu um piripaque nele, irmão. Deu um treco nele, meu filho. O corpo não aguentou. Final das contas, ele ficou adoentado, teve que ser até afastado da igreja. Porque o seu corpo físico não tinha como mais. Precisava de um tempo para... Aí, o presbitério da igreja chegou até ele, foram fazer uma visita a ele, chegaram lá, pastor, o presbitério da igreja tomou uma decisão. O senhor está muito doente, a gente não sabe quando o senhor vai voltar. Nós decidimos que nós vamos afastar o senhor e o presbitério vai seguir tocando a igreja. Ele é acamado e falou, não vai ser vocês que vão dirigir a igreja, não. Chama as irmãs, chama as mulheres. Manda as representantes das mulheres vir aqui onde eu estou. Cadê as mulheres? Diga glória a Deus. Ele falou com as irmãs assim, irmãs, no tempo que eu estiver doente, quem dirige a igreja são vocês. Está tudo na responsabilidade de vocês. Aí era uma igreja ativada, irmão. Era uma igreja acionada, era uma igreja ligada no 220 do céu. Resultado, ele ficou um tempão doente, sem nem conseguir ir na igreja. Muitos meses. Sabe o que conta a história? Depois que ele voltou, a igreja tinha 3 vezes mais pessoas do tempo que ele saiu. Está entendendo? Isso é uma igreja ativada. Isso é uma igreja acionada, uma igreja que entendeu. Eu sou igreja. Eu vou ganhar almas. Eu sou igreja. E eu vou arrancar as almas da mão do Satanás. Custe o que custar. Sabe? Deixa eu fazer aqui uma dinâmica para você entender o processo de crescimento de um crente. Me ajuda aqui, Nico. Tira esse negócio daqui, por favor. Encosta essa coisa ali, por favor. Pode encostar ali. Deixa eu chamar aqui. Vem cá, Vitor. Faz favor, varão. Vitor, deixa eu ver. Vem cá, Jonas. Vem cá, Nico. Vem cá, Henrique. Vocês vão ser artista hoje, ator. Pode chegar um pouquinho para lá. Chega mais para cá. Chega mais para cá, Jonas. Aí, chique. Eu vou te falar qual que é o processo do crescimento para nós. Nós estamos num culto de missões. A palavra hoje é diferente. Todos nós, em algum momento, precisamos ser alcançados pelo Senhor Jesus, correto? Todos nós precisamos ser ganhos. Fomos ganhos, fomos alcançados. Jesus nos revelou o seu amor. Essa é a primeira etapa, a etapa de ganhar. O Henrique, cada um de vocês aqui representa uma etapa na vida de todo mundo. Desde quem está começando no evangelho até quem já tem um tempinho a mais. O Henrique, o evangelista Henrique, é a etapa do ganhar. O Henrique precisa ser ganho. O Henrique precisa entender que Jesus o ama, que Jesus morreu por ele, que Jesus pagou o preço por ele. O Henrique precisa tomar a decisão de aceitar Jesus, para que ele possa começar a sua caminhada com o Senhor. Tomou a decisão, foi salvo, começou a caminhar. Essa é a etapa do ganhar. Fala comigo, ganhar. Diácono Jonas, é a etapa do consolidar. Ele foi ganho. Mas e aí? E agora? O que faz? Agora precisa haver uma consolidação. Que é de você pegar o cara que foi ganho e você agora consolidar ele. Você vai trazer ele para perto. Você vai ajudá-lo nos seus primeiros dias de caminhada com Jesus. Você vai, estabelecer, fincar ali a bandeira. Você vai ali colocar para ele princípios. Você vai ensinar ele a como orar, a como lidar com Jesus, a como ler Bíblia, a como, adorar ao Senhor. Essa é a etapa do consolidar. Essa é a etapa de que ele já saiu do ganhar. Às vezes o cara é ganho
Mas às vezes ainda o cara está naquela batalha, né? Não sei se fico, não sei se vou. Não sei se fico, não sei se vou. Não sei se fico, não sei se vou. Quando o cara é consolidado, ele cresceu um bocado mais. Ele já tem a sua fé bem firmada. Ele já sabe, eu preciso ficar com Jesus. Eu não posso desviar. Eu já tenho a minha fé bem firmada. Eu já sei que eu preciso ir morar no céu. Quando o cara está consolidado, muito bem consolidado, nada desvia ele. Agora, e depois de consolidar? O que acontece? Acabou aí? Nós vamos para onde? Será que eu ainda posso crescer mais? Será que eu ainda posso avançar um pouco mais? Depois de consolidar, vem a etapa do discipular. O discipular é diferente do consolidar. Porque discipular você chama a pessoa um pouco mais para perto. Discipular você gasta um pouco mais de tempo com ele. Discipular você ensina coisas mais profundas para ele. O discipular, a etapa do consolidar para o discipular, é uma etapa onde você de repente vai ser mais confrontado. Sabia disso? É aquela etapa que de repente Deus vai me usar. E eu não vou falar para você assim, Isabel, você é tão bonitinha. Fui com a sua cara. É aquela etapa que eu vou olhar para você e dizer, Isabel, até aqui você chegou. Agora, se você quer se tornar um discípulo de Jesus, esse negócio aqui, Isabel, tá bacana não, tira fora. Esse negócio aqui, Isabel, é preciso você deixar isso fora. É aquela etapa, e perceba que Jesus olhou e disse assim para alguém, Senhor, eu quero ser teu discípulo. Jesus olhou para ele e falou assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Está vendo as raposas? Elas têm os seus covis. Está vendo as aves do céu? Elas têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus olhou e falou, o processo para você chegar na etapa do discipulado é aquela etapa onde você vai ser mais confrontado. É aquela etapa que você vai ter que mais renunciar do que ganhar. É aquela etapa que Jesus te convida para um relacionamento mais íntimo. É aquela etapa que você sabe, eu estou crescendo. E para eu crescer, eu preciso renunciar a certas coisas. Eu preciso deixar certas coisas para trás. Eu preciso não fazer mais isso. Eu quero me tornar um discípulo. Esse é o desejo de Jesus para todos nós. Que nos tornemos discípulos. O interessante é que, a gente não tem tempo, mas se você ler Efésios capítulo 4, você vai ver, você conhece. A Bíblia vai falar assim, que a uns Deus deu como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Sabe para que Deus me colocou na sua vida? Para te aperfeiçoar. Agora eu te faço uma pergunta. Será que eu só sirvo para ser seu pastor a hora que eu falo que está tudo bem? Ou a hora que ainda que eu tiver que zangar com você? Que isso, pastor? Pastor zanga? Zanga. Ainda mais se eu te amar. Aí é que eu vou zangar mesmo. Como eu amo todos vocês. Está preparado para eu zangar com você? Os irmãos regalão tem um zoião assim. Quem eu já zanguei até baixou a cabeça assim. Meu Deus do céu. Tem uns irmãos que eu já zanguei aqui, né? Entendeu? Só que eu pergunto uma coisa. Pergunta para quem aqui, em algum momento eu chamei no particular. Ninguém nunca me viu zangando com ninguém aqui de cima do altar. Porque discipular, a gente não faz daqui de cima do altar. Eu nunca vou te discipular daqui de cima do altar. Aqui de cima do altar eu estou para pregar para você. Estou para profetizar para você. Entendeu? Agora te repreender, ô Gabriel, esse corte de cabelo aí tá feio, irmão. Isso aí tá... Os irmãos estão escandalizando com esse cabelo aí. Arruma outro corte. E aí? Entendeu? Discipulado é quando um pastor te chama para perto e
cuida de você um pouco mais intimamente, cuida de você um pouco mais, sabe? De forma realmente mais íntima. Já viu gente que diz assim, eu não aceito que pastor fale nada comigo. Esse aí nunca foi discípulo e nunca vai ser discípulo. Não. Não, vai. Um dia a pessoa estava falando comigo do pastor dela. O pastor veio falar comigo. Que eu não podia ir lá naquele lugar. Eu fiquei olhando para ela e falei, tadinha, gente. Mal sabe ela tudo que está perdendo. O pastor está vendo um potencial nela, está querendo livrar ela lá daquele lugar perigoso. Está vendo que lá ela vai se corromper, está vendo que lá ela vai escandalizar o evangelho. Sabe? E a pessoa olha e diz, eu não aceito que pastor fale nada comigo. Irmão, nunca vai ser discípulo. Não é e nunca vai ser. Entendeu? Se eu falar para você, você está aqui porque você me ouviu pregar, você foi com a minha cara. Tem uns que mais, tem outros que menos, né? Quem me ama aqui? Tem uns que me amam menos, né? Tem uns que não vai muito com a minha cara, não. Brincadeira. Sabe? Agora, será que o amor acaba quando eu quiser que você saia? De repente você está nessa fase aqui. Você sabe, eu não vou desviar, cara. Já tenho minha fé muito bem estabelecida, já sei tudo que eu tenho que fazer, já oro, já leio Bíblia, já. Mas e se eu quiser que você vá um pouco mais além? Se Deus estiver querendo que você cresça um pouco mais e Deus me usar para te lapidar. E Deus me usar para... Porque tem gente que acha que Deus vai falar tudo, né? Não, Deus quiser tirar isso da minha vida, Deus fala comigo. Irmão, tem coisa que Deus fala com você, tem coisa que Deus vai usar eu. Ué. Entendeu? Tem gente que não aceita, né, irmão? Tem gente que é esquisito. Não seja esquisito assim não, pelo amor de Deus. Entendeu? Tem gente que não aceita. Tem gente que acha que meu negócio é com Deus. Eu sei que é com Deus, irmão. Meu também, ué. Mas se a gente está caminhando junto, Deus me colocou na sua vida como pastor. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Até Jesus voltar. Ou até eu ir, né? Não sei, né? Vai saber. Entendeu? Agora, irmão, não me peça para ver você querendo crescer. E eu ficar olhando assim e falar, não vou falar nada com ele não, porque ele vai ficar chateado. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se em algum momento o meu conselho, a minha palavra te chatear, nós estamos indo bem. Pastor, nunca ouvi esse negócio, eu achei que pastor era só para me dar beijinho e abraço e falar que eu sou bonitinho. Não, vou falar que você é feio também. Vou falar que você está esquisito. Agora, quem decide ser discipulado somos nós. Eu cheguei para o meu pastor e falei, pastor, eu quero que o senhor me discipule. Se eu errar, fala comigo. Pode falar. Eu te dou liberdade. Pode chegar e falar. Pode tocar na minha maior intimidade. Pode tocar onde mais ninguém pode tocar. Pode tocar onde meus pais não vão tocar. Pode tocar onde minha esposa não vai tocar. Pode tocar onde, sabe, meu encarregado não vai tocar. Pode tocar onde o senhor sabe que tem que tocar. Pode ser a coisa mais íntima que for. Entendeu? A Bíblia vai falar que Timóteo era discípulo de Paulo, correto? Só que Timóteo tinha uma dificuldade. Timóteo era filho de grego. E chegou algum momento na igreja que a igreja questionou assim: Timóteo não é circuncidado? O que Timóteo está fazendo no meio da nossa igreja? A mãe de Timóteo era judia, o pai era grego. A igreja olhou e falou, ele precisa ser circuncidado. Aí Paulo ficou naquela, não sei se circuncido, não sei se não. Mas ele percebeu que aquele negócio iria impedir do seu discípulo continuar crescendo. Irmão, você sabe o que é circuncidar, não sabe? Tem alguém que não sabe? Circuncidar, tem uns de menor que eu não vou falar não. Entendeu? Como é que eu posso falar? É a fimose? É a fimose? É? Não é não?
Circuncidar é quando a criança nascia, aos 8 dias de vida, ela precisava ser circuncidada, na sua parte íntima. Agora, fala comigo. Timóteo não era uma criança. Timóteo era um homem velho, rapaz. Aí vem Paulo e pega nas intimidades de Timóteo. No mais íntimo de Timóteo. Para meter a faca em algo que ia atrapalhar Timóteo a continuar a crescer. O pastor um dia falou uma coisa que é verdade. O cara só é discípulo de verdade a hora que o pastor dele tem liberdade para tocar nos lugares mais íntimos da sua vida. Entendeu? Já imaginou? Depois de velho, meu filho, Paulo ir lá e misericórdia. Já imaginou? Agora, o cara se tornou um discípulo. O cara aceita ouvir, o cara sabe ouvir, o cara... E aí? Agora, irmão, o cara precisa entrar na fase de ativação. Ele foi ganho, ele foi consolidado, ele foi discipulado e agora ele precisa ser ativado na obra de Deus. Ele precisa descobrir o seu ministério e exercer o seu ministério. Ele precisa começar a trabalhar para o seu Senhor. Ele precisa começar a exercer o que Deus lhe chamou para fazer. Entendeu? Discípulo gera o quê? Discípulo. Isso é ativação. Sabe, irmão, aquele momento que você já entendeu, Deus me chamou para isso aqui. E eu vou executar o que Deus me chamou para fazer. Eu estou ativado no meu ministério. Eu estou ativado na minha chamada. Eu já descobri o que Deus quer de mim. E eu estou trabalhando no que Deus me chamou. Sabe, queridos, esse é o desafio de uma igreja madura. Esse é o processo. Pastor, quanto tempo dura esse processo na vida de uma pessoa? Irmão, tem gente que isso aqui dura horas. Tem gente que isso aqui dura dias. Tem gente, porque a gente pensa que isso aqui dura quanto? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Não, irmão. Tem casos que sim. Tem casos que de repente a pessoa, até hoje, irmão. De repente você está aqui hoje, ou não, olhando para o rostinho de todo mundo. Hoje, não vejo ninguém que ainda precisa ser ganho. Todo mundo aqui já aceitou Jesus. Pelo menos imagino eu. Eu não sei se você está na fase de ser consolidado. Pastor, ainda não sei se eu fico, se eu vou. Não sei, pastor, ainda não estou tão... Você está precisando ser consolidado. Está precisando, sabe, ter as suas raízes firmadas e entender, eu não vou sair mais. Não vou desviar mais, não vou desanimar mais, não vou parar mais. Ou de repente você está precisando hoje entrar na fase do discipulado, deixar eu falar um pouquinho mais no seu coração. Deixar a gente tocar um pouquinho mais aonde mais ninguém tocou. Deixar a gente te aconselhar a você tirar aquilo que você sabe que está te impedindo de crescer. Aquilo que você sabe, isso aqui é o motivo de eu ainda não ter chegado no lugar onde eu sonho. Feliz é quem sabe ouvir, né, irmão? Ou de repente hoje você está precisando entrar na fase de ativação. De entender, cara, eu já sei o que Deus quer que eu faça. Eu vou fazer o meu chamado, eu vou executar a obra, eu vou fazer o que Deus quer. Eu vou deixar Deus me usar. Esse é o processo de crescimento. E como eu falei, isso aqui não tem um tempo definido. Tem gente que entende isso aqui, irmão, no piscar de olhos. Tem gente que dura um pouco mais, não interessa. O interessante é sempre crescer na presença do Senhor. O interessante é sempre você estar disposto a crescer nisso aqui. Pastor, eu que já cheguei no processo de ativação. Irmão, agora é só seguir o fluxo. O ruim, irmão, é quando você já entendeu o seu chamado, já entendeu o seu ministério, já entendeu o seu propósito. Mas toda hora você quer sair da etapa da ativação, voltar lá na estaca zero.
Já era para você estar voando, ativado, ganhando alma, Deus te usando, fazendo maravilhas através de você. Mas até hoje, de repente, eu ainda preciso assim ficar, irmão, não desvia não, irmão. Poxa, irmão, por que você não foi no culto? Poxa vida, irmão, de novo. Está entendendo? Aí eu lembro que o escritor aos Hebreus falou assim, depois você lê lá, na carta aos Hebreus, eu queria já estar falando com vocês sobre coisas muito mais profundas, mas até hoje eu ainda tenho que alimentar vocês com leitinho espiritual. É aquela pessoa que Deus está falando nessa noite, já era para você estar voando, já era para você estar sendo muito usado, já era para você estar dando lugar, já era para você estar fazendo muito mais coisas, mas até hoje eu ainda preciso te convencer de que você não pode desviar. Você estagnou, parou. E eu estava conversando com o pastor, e eu falei, pastor, é muito mais fácil a gente seguir o fluxo da coisa, é ou não é verdade? Não é muito mais fácil você seguir o fluxo? Você entrou numa correnteza e é muito mais fácil do que você chegar a um lugar e daqui a pouco você ter que, sabe, voltar lá na estaca zero e começar de novo. Está entendendo, crente? Está entendendo o que o Senhor está falando contigo nessa noite? Existe um processo de crescimento. Sabe, uma vez eu estava conversando com um pastor e ele estava falando comigo, e nada conta, tá, irmão? Por favor. Mas tem lugares que só trabalham para te ganhar. Tem lugares, irmão, que se você vier no culto, para ele está muito bom. Você vai encontrar com ele no próximo culto. E ele vai viver fazendo coisas para te segurar na igreja. Mas você só foi ganho. De repente você nem foi consolidado ainda. No muito já foi consolidado. Agora, de repente, você que está aqui, que não conheceu o Senhor nessa igreja, veio de outro lugar. De repente, nenhum pastor nunca te chamou e disse assim, irmão, vou te fazer um discípulo. Está disposto a ouvir? Está disposto a aceitar o conselho? Está disposto a gente te chamar para perto? Está disposto a gente te ensinar algo a mais? Sabe? E ele estava falando. Você já viu, irmão? E eu não estou aqui falando mal de igreja, tá, irmão? Mas você já viu aquela igreja que tem muita facilidade para ganhar pessoas? Tem uma facilidade para ganhar gente, irmão. O cara abriu a igreja em 6 meses, tem 200 membros. Sabe qual a maioria dessas igrejas que tem muita facilidade de ganhar, sabe qual é um grave defeito? A porta da entrada está aberta, chega muita gente. Mas as portas do fundo também estão abertas. Do mesmo jeito que entra, sai. Não há uma consolidação, só ganha. Lembrando que essa é a primeira fase, irmão. Fala, Deus não me chamou para ficar na primeira fase. Fala. Deus não te chamou só para ser ganho, só para conhecer o evangelho, só para aceitar Jesus. Agora eu sou gospel, eu sou crente. Agora eu escuto até um louvor. Deus não te chamou para isso. Isso é muito pouco. Sabe? Agora, quando há uma consolidação, aí a porta do fundo ela fecha um pouquinho, né? Aí sai menos gente. Agora, quando há um discipulado, aí fica mais gente. Está compreendendo? E quando as pessoas são ativadas, a pessoa entendeu, cara, eu sou um membro útil na igreja. Eu sou um membro útil na obra. Deus colocou um dom na minha vida. Deus colocou um poder dele na minha vida. Deus me deu uma habilidade. Eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou dançar, eu vou evangelizar, eu vou fazer visita, eu vou isso, eu vou aquilo. Sabe, eu vou fazer a obra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu não sei qual é a fase que você está, mas o teu desafio é sempre crescer no Senhor, entendendo que você precisa chegar na fase da ativação. Sabe, irmão, de repente chega, né? Chega de se preocupar se você vai desviar, se você vai parar. Sabe? Chega da gente ficar esquentando a cabeça. Meu Deus, será que fulano já pensou em desviar de novo? Será que fulano já está desanimado de novo? Será que fulano já quer parar de novo? Chega, né? De repente esteja na hora de... Você foi ativado, meu irmão. Deus te capacitou, Deus te chamou, você entendeu, agora voa no teu chamado. Faz o que Deus te pediu, sabe, você está ativado. E depois que eu chego aqui, pastor,
Aí, irmão, é só crescer no teu chamado. É só crescer no teu ministério. Deus vai te capacitando dia após dia. Deus vai te dando graça. Deus vai te ensinando a fazer o que Ele designou na sua vida você fazer. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A melhor fase da vida do crente é quando ele está ativado no seu ministério. É a melhor fase da vida do crente. Sabe quando a caminhada fica mais leve? É quando você está ativado no seu ministério. Pergunte para qualquer pessoa que já esteve ativado no seu ministério e que hoje está sentado no banco. Pergunta para ele se é fácil. Pergunta para ele se não era muito mais fácil quando ele estava ativado. Pergunta para ele se não é muito mais fácil quando ele estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Agora tem algumas coisas, né, irmão, que fazem você ficar retrocedendo da ativação. A primeira delas é o pecado. Se você pecou, não tem jeito, né, irmão? Aí vai ser necessário você voltar lá para... Aí nós vamos analisar se você vai desviar de vez. Aí nós vamos ver se você vai voltar lá para a estaca do ganhar, vou ter que ir atrás de você, te visitar de novo. Irmão, você vai desviar não, irmão, vamos lá. Ou se você vai voltar para a estaca aqui, ó, não, irmão, vamos lá, da consolidação. Ou se você vai retroceder só uma casa, não, irmão, vem, vou te chamar para perto. Você, sabe, daqui a pouco você vai estar restaurado. Está compreendendo? O pecado te faz retroceder. A negligência com o teu chamado também te faz retroceder. Entendeu? Tem muita gente que perde a oportunidade, não é por falta de dom, não é por falta do que Deus colocou na sua vida, é porque é negligente. Aí reclama, o pastor não me dá oportunidade. Mas você está negligenciando. Deus já te ativou, Deus já te deu uma palavra, Deus já falou com você, Deus já te deu uma ordem, Deus já, sabe, já te deu a direção. É só você agarrar a oportunidade coincidente. Irmão, se eu conheço uma igreja que dá oportunidade, eu estou falando de Casa da Benção. Irmão, Casa da Benção nunca negou oportunidade para ninguém. Nunca negou crescimento para ninguém. Eu falo, dentro da Casa da Benção só não cresce quem não quiser. Só não cresce se a pessoa for negligente, se a pessoa não, sabe, fizer o que tem que ser feito. Agora, se ela fizer e seguir, o processo de ativação na vida dela é um processo natural. Está compreendendo? Sabe, irmão, se você já está nessa etapa aqui, não retrocede, não. Não volta atrás no teu chamado, não. Não abre mão do teu chamado, não. Deus te deu um dom, Deus te deu uma capacidade. Deus te deu uma habilidade. Você é um membro útil na casa do Senhor. Você foi chamado para ganhar almas. Irmãos, tem uma coisa que eu amo, é ver pessoas serem ativadas. Tem uma coisa que eu amo, é ver pessoas, sabe, entenderem o seu chamado. Eu dou graças a Deus, irmão, porque a maioria das pessoas que hoje fazem a obra nessa igreja aqui, são pessoas que nunca tinham feito nada. O ministério de louvor dessa igreja aqui começou do zero. Nós não saímos por aí catando membro de igreja dos outros, tirando, vamos tirar o guitarrista daquela igreja, vamos tirar o baixista dessa igreja, vamos tirar o cantor dessa igreja, vamos tirar o baterista dessa igreja, vamos formar o nosso ministério. Não, começou todo mundo do zero. O único que sabia tocar alguma coisa que era o Nicolas, que já sabia tocar bateria e foi tocar violão. O Jonas tinha uma noção muito básica e foi por coisa. O pessoal da voz nunca tinha cantado. O Nicolas nunca tinha cantado. Está compreendendo? Pessoal que prega aqui, a maioria sabe como estava. Desacreditado do seu chamado. Nós temos pessoas aqui que nós recuperamos, nós não tiramos da igreja onde estava. Estava desacreditado. Estava parado. E nós ativamos. Nós impulsionamos. E está crescendo. Está avançando. Está sendo aperfeiçoado no seu dom. Sabe, o Rafael estava aqui comigo. Rafael, eu sempre uso, quando eu falo ministério de louvor, eu uso o Rafael como exemplo. Que no dia que a bateria chegou, a gente estava sentado ali, ó. Eu com o violão na mão e eu dizendo, irmão, vou aprender pelo menos uma nota aqui, vou para o YouTube ver vídeo, para a gente começar a fazer o louvor aqui, o baterista, o Nicolas já toca. A gente dá um jeito, eu vou aprender alguma nota aqui, vou dar um jeito. Acabou que não deu para eu aprender, o Nicolas foi, pegou o violão, foi para frente do YouTube e aprendeu. Está compreendendo? Eu amo, irmão, ver pessoas. Eu estava falando com a Adri, cara, quando o Santo teve a oportunidade no domingo aqui, quase que eu chorei nessa igreja aqui. Sabe, de entender, cara, às vezes uma coisa é simples para uns, mas que para mim, como pastor que ama ver
seus discípulos crescerem, que ama ver a sua igreja crescer, isso para mim, irmão, cada um que tem sua oportunidade é de um valor muito grande. Sabe, cada um que cresce, que rompe no seu chamado, que rompe no seu ministério, isso para mim, irmão, é a realização do meu chamado. Porque eu sempre falo com alguém aqui, essa igreja pode chegar hoje, amanhã, a 200 membros. Hoje faltaram muita gente. Se tivesse todo mundo aqui, eu acredito que teria gente lá fora. A chuva deixou alguns em casa. Agora, você que é membro dessa casa, de que adianta? Daqui a pouco essa igreja chegar a 200 membros. E você continuar fazendo a mesma coisa que você faz hoje. Eu falei com um pastor, com esse pastor que eu estava falando. Falei, pastor, sabe por que aquela igreja ela só ganha, não consolida ninguém? Porque eles só ensinam para a igreja, quer vir para a igreja, aceitar Jesus, fazer umas campanhas. Levanta a mão para dar glória. Canta um louvor. Irmão, vem na igreja. E só ensina isso. Eu não vou ficar perguntando isso não, para não parecer que... Mas qual foi o dia que você ouviu uma palavra mais explicativa dessa? Te mostrando um caminho de crescimento. Te mostrando... Eu falei com ele, sabe qual é o dia que a igreja vai mais avançar e mais crescer? É o dia que a igreja entender isso. A gente precisa ganhar, a gente precisa consolidar, a gente precisa discipular e a gente precisa ativar pessoas. Esse é o processo do crescimento do crente. Está compreendendo? Esse é o processo do crescimento. Pastor, ainda não entreguei minha vida para Jesus. Então você precisa entregar. Você precisa ser ganho. Pastor, já entreguei. Você está consolidado. Você está com as suas estacas firmadas. Você está enraizado. Pastor, já estou. Existe um próximo passo, que é o discipulado. E esse passo do discipulado não depende de mim, depende de você. Depende de você, sabe? Você vir mais para perto, você ser mais presente. Você não faltar tanto, você participar mais, você querer se envolver. Jesus nunca discipulou alguém que não quis. Entendeu? Nunca discipulou ninguém que não quis. Jesus certa vez olhou para o jovem rico e falou, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, é simples, guarde os mandamentos. Senhor, já faço isso desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou para dentro do coração dele, olha como é dentro da intimidade, quando Jesus quer fazer alguém discípulo. Tudo que era exterior, que era guardar a lei, aquele jovem fazia. Mas tinha algo que era dentro, que só o discipulado ia arrancar daquele jovem. Ele disse, te falta uma coisa. Isso aqui era Jesus dando a oportunidade para aquele jovem. Eu quero te discipular. Eu quero que você se torne um discípulo meu. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aquele jovem perdeu a maior oportunidade da vida dele. Quando o seu futuro discipulador tocou na intimidade dele, ele disse, não quero. Isso para mim é muito duro. Eu achei que era só vir na igreja. Eu achei que era só acompanhar. Aquele jovem perdeu de repente, pelo contexto da sua vida. Eu posso estar falando uma heresia, mas permita. Aquele jovem perdeu a oportunidade de repente de ser o 13º apóstolo. Porque Jesus expressa nitidamente a vontade de chamar aquele jovem para perto. E quantas vezes, irmão, a gente expressa a nítida vontade. Irmão, eu quero te chamar para perto. Eu quero investir em você porque eu acredito no seu chamado. E a pessoa vê a gente querendo tocar na intimidade e diz, não, isso é muito pesado para mim. Não dá. Vou continuar só indo no culto mesmo. De vez em quando eu levanto a mão, dou um glória. Não vou desviar não, pastor, mas eu não quero passar disso não. Aí, meu filho. Entendeu? Quem quer crescer aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Se você está satisfeito no lugar onde você está hoje, e quando eu falo lugar, é isso aqui, amém. Agora, se dentro do seu coração tem um desejo de crescimento, saiba de uma coisa. Eu compartilho desse mesmo sentimento, desse mesmo desejo pela sua vida.
Meu prazer é ver gente crescer no Evangelho. Meu prazer é ver gente deslanchar no seu chamado. É ver gente cada dia mais abençoado. Meu prazer. Você pode saber, você pode conversar com a Adri particularmente e perguntar para ela as nossas conversas. É só de ver uma igreja crescente, sabe? E não somente em número de membros, irmão. Não somente em número de membros. Mas é ver cada um de nós crescermos na nossa caminhada com Jesus. Na nossa chamada. No nosso ministério. Crescermos no que Deus nos chamou para fazer. Crescermos na nossa vida com Deus. Crescermos naquilo que o Senhor colocou sobre nós. Crescermos. E o interessante, irmão, é que, lembra, até agora eu falei de mim. Fazendo isso aqui. Ganhando, consolidando, discipulando e ativando pessoas. Mas o interessante é que depois que você é ativado, o Evangelho é uma grande bola de neve. Depois que você é ativado, agora não vai ser somente eu me esforçando para ganhar, consolidar e discipular ninguém. Vitor, foi ativado? Agora nós vamos ganhar junto. Aí nós vamos ganhar junto. Vitor, dá para você ficar um pouco mais perto desse irmão aqui? O irmão aceitou Jesus agora. Pega o contato dele, pega o WhatsApp dele, conversa um pouco mais com ele. Chama ele um pouco mais para perto. Cuida dele, se preciso for, Vitor, faz até uma visita lá na casa dele. Chama ele para tomar um refrigerante, chama ele para tomar um café. Vitor, você vai me ajudar. Não vai ser só eu que vou ajudar a consolidar esse irmão que chegou na igreja agora. Vitor, você já está ativado? Você tem capacidade para consolidar esse irmão. Você vai mostrar para esse irmão que aqui nós somos uma família, que aqui precisa ser a casa espiritual dele. Vitor, e nesse processo, você é maduro, você está ativado, você vai discipular ele. Discipula ele. O que você aprendeu até aqui, passa para ele. Tudo que você viveu até aqui, ensina para ele. Aí, ó, era 1, agora é 2. O alcance é bem maior. Está compreendendo? Apressando a volta. O que 1 fazia, agora 2 fazem. Aí o tempo que 1 gastava para ganhar 1, enquanto o Vitor está ganhando 1, eu estou ganhando outro. Enquanto o Vitor está consolidando 1, eu estou consolidando outro. Enquanto o Vitor está discipulando 1, eu estou discipulando outro. E dessa forma, a gente alcança a nossa cidade para Jesus. Todo mundo entendendo isso. Todo mundo compreendendo isso. Pastor, eu estou ativado. Então vai ganhar gente, irmão. Vai pregar o Evangelho, traz alguém para a igreja. Quem você convidou para estar no culto hoje? Você mandou mensagem para alguém? Um dia eu falei com alguns membros aqui da igreja, eu faço os cartazinhos dos cultos, né? Vou entregar agora o microfone. Eu faço os cartazes do culto, né? Quando eu mando o cartaz para você que é membro aqui da igreja, eu não estou mandando para te lembrar que tem culto na tua igreja, não, irmão. Porque se eu ainda preciso te lembrar que tem culto na tua igreja, você está mal, viu? Está muito mal. Quando eu mando o cartaz para você, é na esperança que você pegue seu celular e da mesma forma como você recebeu, você envia para alguém. Ó, hoje tem culto lá na minha igreja, vamos comigo? Está compreendendo? Porque se até hoje eu ainda preciso te convencer que você precisa estar aqui terça e domingo, você não está ativado. Me perdoa, mas você não está. De repente você já até está dentro de algum ministério, de repente você até está. Mas ativado mesmo, você não está. Não venha para cima de mim que você não está. Você ainda está precisando ser convencido que você precisa estar na igreja? Tem culto, eu ainda preciso te mandar mensagem, irmão. Uai, era para você estar convidando alguém. Em vez de eu, você que está ativado, você que é membro, tá, irmão? Estou falando para membro, tá, irmão? Tem um pessoal nos visitando aí, eu amo vocês, tá? Estou falando para os membros aqui da casa mesmo. Entendeu? Você que é membro. Se eu ainda preciso me preocupar se você vai estar no culto, você não está ativado. Eu deveria estar me alegrando com você. Pastor, além de eu vir, eu trouxe mais 1, eu trouxe mais 2, eu trouxe mais 3, eu trouxe mais 4, eu trouxe mais 5, eu trouxe mais 10, eu trouxe mais 100.
Era para ser assim, né, irmão? Mas até hoje eu ainda preciso me preocupar. Será que o irmão vai estar na igreja, gente? Será que eu vou estar lá, vai dando 7 horas, o irmão não chegou, né, rapaz? Meu Deus. O que aconteceu com o irmão? Aí segunda-feira vou eu lá de novo. De repente aí volta lá na estaca. Será que eu ainda preciso ganhar o irmão, gente? Será que ele desviou no final de semana, rapaz? Será que eu vou ter que evangelizar ele de novo? Mas na verdade já era para ele estar evangelizando. Ele está precisando ser evangelizado. Está compreendendo, igreja? A ativação da igreja. Está compreendendo o processo do crescimento na nossa vida, na sua vida, na vida da igreja? Como a gente vai alcançar a nossa cidade para Jesus? Quem concorda comigo que Levi Gaspari ainda tem muita alma para ser ganha para Jesus? Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua boca, suas mãos, seus pés. Deus quer usar o seu coração. Fique de pé para a gente orar. Você precisa absorver essa palavra no seu espírito. Eu não sei em que etapa do evangelho você está. Eu não sei em que etapa hoje eu estou conversando com você. Eu acredito que hoje ninguém aqui esteja na etapa de ser ganho. De repente você enfrentou um tempo de desânimo, um tempo meio esquisito. Mas de repente hoje você precisa só firmar um pouco mais as suas raízes. Consolidar um pouco mais. Sabe? Ter um pouco mais de convicção. Eu não sei se você hoje quer ser um discípulo. Eu não sei se você está ativado ou se você quer ativar. Eu sei de uma coisa. O desejo do Espírito Santo é te levar a crescer cada dia mais na presença de Deus. É te levar a crescer cada dia mais no Senhor. Sabe por que eu sempre falo aqui que a vida com Deus não é uma vida chata? Porque, irmão, esse processo aqui é maravilhoso. Esse processo aqui é desafiador todos os dias. Esse processo aqui, sabe, é algo que, sabe, que mexe com a gente. A gente vê Deus movendo, a gente vê Deus agindo. Sabe, de repente, se você hoje só, pastor, eu preciso ser ativado. A hora que você vê Deus te usando, a hora que você vê Deus te capacitando cada dia mais, nunca mais você vai querer sair da etapa da ativação para voltar para o começo da história. Porque você vai se sentir útil, você vai sentir o poder de Deus fluindo de você. Você vai sentir a graça de Deus te usando para alcançar outras pessoas. E você vai poder dizer: o que Jesus fez em mim, agora Ele está fazendo através de mim. O que Jesus fez na minha vida, agora Ele está fazendo através da minha vida. Como eu fui alcançado por alguém. Quem aqui Deus usou alguém para te alcançar? Levanta a mão. Todo mundo, irmão. Você não foi alcançado por Jesus somente porque... Só se Jesus apareceu diretamente para você dentro do seu quarto. Se foi, amém. Glória a Deus por isso. Agora, com certeza, alguém foi até você e disse: Jesus te ama. Eu lembro quando eu estava lá dentro da favela no tráfico de droga, e alguém veio andando até mim e apontou o dedo para mim e disse: Deus tem uma grande obra na sua vida. Essa foi a frase que marcou a minha vida. Essa foi a frase que Deus usou para que eu fosse alcançado. E aquilo entrou no meu coração. Eu fui ganho, eu fui consolidado, eu fui discipulado. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Pastor Ismael, pastor Nelito. E eu fui ativado. O ministério confiou em mim. O ministério viu em mim um chamado. E além de chamado, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos vocês que estão aqui têm um chamado. Agora a grande pergunta é: você quer viver esse chamado? Você quer ser ativado? Porque Deus não vai te obrigar. Pode ser que você passe a vida toda sem nunca ser ativado, sem nunca ir além.
Só que o desejo de Deus é que você vá além. O desejo de Deus é que você cresça, que você avance e que você seja ativado para que outras pessoas sejam alcançadas por Deus através da sua vida. Levante as suas mãos assim, feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa hora. Sabe, querido, desde o começo desse culto, Deus está colocando uma unção na sua vida. Desde o começo desse culto, Deus está colocando uma capacidade em você para que você possa crescer nessa noite. Deus te trouxe aqui nesse lugar para revelar algo mais profundo para você. De repente você entrou aqui e achou que iria ouvir simplesmente uma palavra profética, iria ouvir alguém revelar algo, iria ouvir alguém pregar mais uma mensagem. Mas essa, querido, não é mais uma mensagem, essa é a mensagem da tua vida. Essa é a mensagem que vai te trazer mais clareza para os propósitos de Deus. Essa é a mensagem que vai te trazer mais discernimento daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Essa é a mensagem que vai te trazer mais entendimento dos propósitos de Deus para você. Em nome do Senhor Jesus, Pai, meu Deus, cerca o teu povo nessa noite. Deus, toca o coração do teu povo com essa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ministra a unção do crescimento na vida do teu povo. Ministra, Senhor, a unção revelada nessa palavra, para que o teu povo cresça, para que o teu povo avance, para que o teu povo rompa, para que o teu povo vá além nesse lugar. Começa a orar aí no teu lugar. Começa a orar aí no teu lugar. Começa a orar, fala com Deus: Senhor, eu estou nessa fase aqui, mas eu quero crescer nesse negócio. Senhor, eu estou nessa etapa aqui da minha caminhada, mas eu quero crescer nisso aqui. Ah, meu Deus, eu quero ir além. Se o Senhor tem um caminho de crescimento para mim, eu quero ir além. Se o Senhor me trouxe aqui para me dizer que eu posso ir além, então eu digo sim, eu digo quero, eu desejo crescer, eu desejo ir além. Fala com Deus aí no teu lugar nessa noite. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Deus quer te levar além. Deus quer que você cresça na presença dEle. Deus quer que você cresça na presença dEle. Quantas vezes troquei mas o Senhor sabia da minha intenção. Até se escondia. Vai orando, atrás da razão. vai orando, vai orando, me vai orando, vai falando com Deus pra poder não voar. Ei! Mas estou decidido. O meu chamado é o que me faz viver. Por isso me sentia perto de morrer, mas tomei uma atitude. Preciso viver, viver meu chamado, negar minha história, ser carta de Deus para o homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito meu chamado. Levante as suas mãos aos céus. O Senhor está sondando o teu coração. O Senhor está sondando o teu coração. De repente essa etapa que você está hoje é a sua zona de conforto. E Deus está te chamando para ir além. Deus está te chamando para romper. Deus está te chamando para avançar.
Deus está te chamando para você ir um pouco mais profundo. Demandar a gassúria. Tem gente que está aqui hoje e é como se você dissesse: Senhor, a minha vida na igreja, esse negócio de ir na igreja está meio sem sentido. Eu não estou achando graça. Eu vou te falar exatamente o que é. Sabe o que é? É que você está numa etapa que já não era mais para você estar. Essa etapa já não tem mais desafio para você. É por isso que a vida cristã perdeu um sentido, perdeu a graça, perdeu a emoção. Porque de repente você nem precisa mais ser ganho. Você não precisa mais ser consolidado. Hoje de repente você precisa se tornar um discípulo, deixar algumas coisas para trás, abrir mão de algumas coisas. Ou de repente já era para você estar ativado, Deus te usando, Deus fazendo coisas extraordinárias através de você. É por isso que de repente a coisa perdeu a graça. Porque quando você chega no limite de uma etapa, aquilo ali já não tem mais nada para te oferecer. E aí perde o gosto. Deus enviou essa palavra para simplesmente dizer para você: eu tenho algo além para você. Eu tenho algo a mais para você. Eu tenho um crescimento a mais para você. Eu quero que você vá além. Eu estou disposto a te ajudar a ir além. Eu estou disposto a te ajudar a ir além. Assim diz o Senhor para algumas pessoas hoje. Você que diz: Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero avançar. Senhor, eu quero em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, hoje o Senhor está dizendo para você: eu quero te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero te usar. Eu tenho para você um caminho de crescimento. Eu tenho para você um caminho para você romper. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje? Enquanto a gente orava aqui agora, eu vi barreiras caindo por terra. Eu vi dificuldades caindo por terra. Aquela pessoa que diz: Deus, eu quero ir além, mas parece que tem algo que me segura. Tem algo que me impede. O Senhor abriu o caminho diante de você nessa noite. O Senhor abriu o caminho diante de você nessa noite. Você vai romper. Você vai avançar. Você vai crescer. Você vai chegar à estatura que Deus quer que você chegue. Você vai viver o que Deus quer que você viva. O teu chamado não acabou, o teu ministério não acabou. Ainda tem muita coisa para você viver com Deus nessa geração. Levante as suas mãos aos céus. E a minha oração é para que o Senhor te faça crescer. Crescer nele, crescer na tua caminhada. A minha oração é para que o Senhor te leve além. Em nome de Jesus. Infelizmente a nossa hora já se vai. Mas fala comigo: Senhor Jesus, eu quero ir além. Faz uma prova. Olha o que Deus falou comigo aqui agora. Ebarachuri kamandarakaia.
Sabe o que Deus falou comigo aqui agora? Você vai falar isso aqui, ó. Você vai fazer uma prova com Deus. Repete após mim assim: Deus, se o Senhor tem algo além, me mostra. Fala assim: Deus, se o Senhor tem um caminho de crescimento, me ajuda a avançar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus aí bem forte. Deixa eu falar um negócio para vocês. Essa última frase que a gente acabou de orar juntos aqui foi uma virada de chave para a vida de algumas pessoas aqui. Eu creio. Alguém que de repente diz: Deus, se o Senhor tem algo a mais, então me mostra de verdade. Então me prova que tem algo a mais. Eu estou disposto. Então se o Senhor tem, vamos juntos. Deus está pegando na mão de algumas pessoas hoje aqui para te levar além.